Fala, meus queridos. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você a minha teoria de que a vida ela favorece quem consegue ser espontâneo, quem consegue ser quem veio para ser no mundo, quem não deixa de se expressar por medo de julgamento, por críticas que você recebeu no passado que foram introjetadas em você e acabam sendo repetidas pelo seu babaca interior. Vou até fazer um vídeo sobre isso depois. Mas a questão aqui é, nós temos duas opções nessa vida. A gente pode continuar nos conformando aos limites que os outros enxergaram e impuseram em nós, e com isso a gente vai viver patinando, a gente vai viver pequeno na vida, porque nós não cabemos nesses limites que nos colocaram, ou a gente vai ter a coragem existencial de ser quem nós somos, de ter a coragem de expressar o que está no nosso coração. Então nesse vídeo aqui eu quero que você saia sabendo como fazer isso, tá? E eu tenho essa teoria faz um tempo, e confesso para você que nem sempre eu consigo ter a coragem ou a percepção de seguir ela, porque muitas vezes a gente se afasta, né, de quem a gente é, sem nem perceber. Às vezes nós temos um medo tão sutil, um medo tão escondido de ser julgado, que a gente nem percebe que nós não estamos sendo completamente espontâneos e completamente vulneráveis em relação à vida. Vulnerabilidade aqui no sentido de entrega, de mostrar os sentimentos, enfim. Que tem gente que pensa que vulnerabilidade é fragilidade. Para mim é o maior tipo de força que nós podemos ter. E aí, um exemplo recente que aconteceu foi aqui no YouTube. Eu estava produzindo conteúdo já pelo menos 5 vezes por semana desde o começo do ano. E eu estava, né, tentando ali me soltar, tentando conhecer como que funciona essa coisa estranha de falar com uma câmera. E aí não estava tendo muitos resultados no começo, né? Sei lá, estava crescendo coisa de 40 seguidores por mês, visualizações entre 20 e 50. Quando um vídeo bombava, ia para 100. E aí eu tive uma conversa há umas 3 semanas atrás com uma amiga minha que eu conheci recentemente, e ela falou coisas assim que apontaram para minha espontaneidade, né? Apontaram para aquilo que de fato eu sou, mas eu estava esquecendo naquele momento. Ela falou assim: Caio, eu percebo que você é uma pessoa densa, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que tem um conhecimento que pode transformar vidas, mas eu vejo que você não está conseguindo acessar e não está conseguindo transmitir para as pessoas esse conhecimento transformador seu. Parece que você está ficando no nível superficial. E apesar de não ser confortável de ouvir essas verdades, eu sempre dou as boas-vindas a verdades com boas intenções, assim. E fiquei refletindo um pouco sobre isso e já estava sentindo algo sobre isso faz tempo. No Instagram eu sempre, por acreditar naquelas regrinhas, sabe, de nos primeiros 5 segundos você precisa chamar atenção, depois você precisa contar uma história de tal maneira. Então essas regras que nós vamos aprendendo e introjetando na nossa mente vão limitando a nossa autenticidade. Eu até achei agora aqui, ó, tem um post-it aqui, porque eu tenho esse hábito de diariamente eu escolho o que eu quero cultivar no meu dia. Olha o que estava aqui, a autenticidade. É um dos principais focos na minha vida, é isso. E espero que nesse vídeo te convença que esse também seja o seu. Então já se inscreve no canal, liga o sininho, beleza? Mas então eu fiquei refletindo sobre isso, né? Caramba! E a produção no conteúdo do Instagram já estava me fazendo mal. Uma vez eu lembro que eu liguei a câmera e nem conseguia falar, estava travando. De tão antinatural que estava ficando para mim. Eu estava beirando a um burnout, porque eu estava indo contra a minha natureza, porque eu estava indo contra a minha espontaneidade. Então, o que aconteceu, né? Eu estava ali fazendo uns esforços iniciais aqui no YouTube,
Até que ela falou isso pra mim, eu pensei, caramba, tentar fazer algo diferente então, vai. E aí tô lendo esse livro aqui, Why Buddhism is True. E aí eu falei, nossa, eu vou pegar uma reflexão que eu tive com esse livro e vou gravar para as pessoas e vou ver o que dá. Então eu gravei um vídeo falando sobre como estudar neurociência não salva você do sofrimento psicológico e postei. Esse vídeo deu 900 views, 1000 views, alguma coisa assim, que pro padrão do meu canal é absurdamente a mais do que o normal. Então, mais uma vez, foi a vida talvez avisando, isso, Caio, esse é o caminho. Fale de coisas que você gosta, seja espontâneo, não queira se encaixar em aprendizados rígidos que você aprendeu. Então, não é sobre ignorar regras ou dicas que existem por aí, mas que essas regras, essas dicas, elas não dominem o nosso coração. Então eu peguei, li trechos do livro, falei um pouco da minha história nesse vídeo, e a partir desse vídeo as coisas começaram a desenrolar de tal maneira aqui no meu canal que eu estava há 2 semanas atrás, eu acho, com 350 seguidores, e agora eu tô com 1.100 e pouco, não sei, não chequei antes de fazer esse vídeo. Mas então, não é sobre números essa história que eu contei, é sobre como as coisas florescem quando a gente é capaz de entregar de fato aquilo que nós temos dentro de si. Porque a gente sempre considera que nós não somos o suficiente, que nós não temos coisas importantes para dar para o mundo. E esse é um equívoco tão grande, cara. Porque, no fim das contas, todos nós temos um ponto de vista muito único da realidade. A realidade, ela tem a sua verdade objetiva, ela tem a sua verdade que é inalcançável pelos sentidos humanos, mas cada ser humano nasce por conta da sua história, por conta do próprio aparato sensorial, ou seja, o corpo. Nem todos os olhos enxergam da mesma maneira, nem todos os ouvidos enxergam da mesma maneira, e as histórias que essas pessoas têm fazem ela interpretar essas coisas que chegam dos nossos sentidos de uma maneira muito diferente e muito única. Então, só do fato de você ser quem você é e ter a sua história já é algo valioso de ser compartilhado de uma maneira, óbvio, que preze pela diversidade, uma maneira que respeite os outros, tá? Então, só do fato de você ser você mesmo e ter a sua história já te faz uma pessoa valiosa no mundo, já te faz uma pessoa dona de uma maneira única de enxergar o mundo que pode complementar a visão de mundo das outras pessoas. E quando eu acredito nisso, eu sinto assim uma leveza, uma felicidade muito grande, porque eu imagino, vem uma imagem mental na minha cabeça, né? Que a vida é um abismo e que a cada passo que eu confio dar, seguindo a minha autenticidade, a vida faz surgir um pedaço de chão abaixo dos meus pés. E confiar então que isso acontece é algo muito valioso. Não posso justificar isso de maneira científica, de maneira objetiva para você, mas é o que na minha vida se demonstrou várias e várias vezes. Na vez que eu abandonei a minha carreira como professor de história para ensinar meditação, coisas maravilhosas aconteceram também. Então, várias vezes isso aconteceu. Talvez já tenha acontecido alguma vez na sua vida, e se não aconteceu ainda, essa é a hora de acontecer. Se você quiser se aprofundar mais sobre essa questão de se conhecer melhor, ouvir o seu coração, treinar o seu foco para você conseguir caminhar o seu caminho, vou deixar um link aqui embaixo para você falar diretamente comigo no WhatsApp sobre o Clube Desencana, que é a minha escola de foco e felicidade. Tenho certeza que você vai gostar demais. E agora eu quero te deixar um passo prático aqui. Tem um vídeo que eu fiz, quero lembrar de deixar no card aqui na descrição, um vídeo que eu fiz sobre autoquestionamento, como se fazer perguntas certas para ter as respostas certas e não ficar procurando no Google, no ChatGPT. Eles são bons, mas para isso não servem. Que é o seguinte: faça essa pergunta para você, sinceramente, honestamente, quantas vezes você precisar,
Mas como fazer essa pergunta, eu vou deixar no vídeo aqui, tá? Mas a pergunta é: o que eu seria se não tivesse medos ou impedimentos? Se você não tivesse acreditado demais nas críticas que te fizeram, se você não tivesse acreditado demais nos empecilhos que você se coloca para ser você mesmo nesse mundo, o que você faria nesse mundo? Quem você seria? Se permita explorar esse questionamento. E não é para você buscar ativamente, tá? Então você se faz essa pergunta mentalmente e deixa que imagens mentais, que pensamentos surjam. E caso não surja nada tão significativo, nada tão claro para você no primeiro momento, eu recomendo que você pegue um post-it, escreva essa pergunta: quem eu seria se não tivesse medos ou impedimento? Coloca na sua geladeira, no seu notebook, onde você vê muito, e aos poucos você vai começar a enxergar isso na vida. Talvez você passe a enxergar isso em outras pessoas, em pessoas que você admira. Às vezes você admira, às vezes você tem raiva da pessoa, tá? Às vezes você admira tendo raiva, porque você gostaria de ser o que a pessoa é e não consegue. Então, talvez você encontre uma pessoa que é muito divertida, que é muito engraçada, e você olha e admira: nossa, eu gostaria de ser engraçado também. Eu gostaria de ter essa desenvoltura dessa pessoa também. Então passe a enxergar com esse frame, né, com esse limite dessa pergunta, passe a enxergar o que você admira nas pessoas, o que você admira em si mesmo, e passe a viver e a construir essas habilidades. Passe a ser espontâneo, porque tem uma verdade da vida que é a seguinte: você só consegue mudar, você só consegue evoluir quando você aceita quem você é. Quando a nossa mudança sai de uma insatisfação consigo mesmo, de um ódio consigo mesmo, aí nós não vamos longe nessa caminhada. Mas quando a gente aceita completamente quem a gente é, quando a gente é vulnerável, quando a gente é espontâneo, a gente se abre para aquilo que precisa ser melhorado e naturalmente nós vamos nos desenvolvendo. Mas isso exige muito amor. Então, nesse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui outro vídeo para você se aprofundar nesse tema e te vejo no próximo vídeo. Bora desencanar, meu querido?